O Via Justiça de hoje está de volta discutindo os sigilos legais no Brasil. Nossos convidados, o juiz Carlos Frederico Braga da Silva, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da AMAGES, e o advogado William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais. Neste bloco, nós vamos falar sobre o segredo de justiça. O judiciário tem ações que correm em segredo de justiça. Quais são elas? Quais as teses que orientaram a definição do que seja segredo de justiça? E quais os pontos favoráveis e negativos das leis a este respeito? Doutor Carlos. A experiência indica, Carlos, que em alguns casos é muito mais importante você preservar a intimidade das partes do que revelar todo o conteúdo do processo publicamente. Por exemplo, casos ligados a direito de família, né, que tem lá discussões sobre pensão, às vezes sobre o comportamento sexual dos cônjuges, que é importante você preservar os filhos também, no que diz respeito ao direito do menor, do cidadão em desenvolvimento, para que ele não seja estigmatizado. Então, em alguns casos, a experiência empírica revelou no mundo inteiro que esses casos não devem ser abertos ao público em geral. E a discussão fica restrita às partes envolvidas, ao Ministério Público, aos advogados e aos juízes. Então, são nesses casos que eu entendo muito adequado o sistema brasileiro de sigilo de justiça, que é a exceção, não é a regra. E tem alguns casos que se decreta o sigilo de investigações criminais. Eu entendo que essa decisão deve ser fundamentada e entendo também que aquele que não se sentir satisfeito com aquela fundamentação pode oferecer um embargo de declaração para o próprio juiz condutor do inquérito e, se ele não ficar satisfeito, até mesmo recorrer ao Tribunal Superior. Doutor William, o senhor acha que o sistema brasileiro que define o segredo de justiça ele é perfeito? Olha, primeiro não existe uma fórmula acabada, mas o CPC traz, e o doutor Carlos aqui apontou, né, as situações em que ele é previsto. Agora, é claro que existe muito abuso, principalmente a gente vê o que acontece, por exemplo, numa investigação criminal. Às vezes o abuso acontece, né, o interesse público não pode ser muito maior e, infelizmente, alguns magistrados entendem que há interesse público em casos concretos, né, e a gente tem, particularmente, alguns exemplos disso, né. Não obstante, nós achamos também que o segredo, e aí concordamos com o doutor Carlos, ele tem que atender a uma situação maior, que é para evitar constrangimento, né, principalmente nas várias famílias. Nós tivemos um caso, por exemplo, até recentemente, nós fomos os primeiros no Brasil, que nós conseguimos, junto ao Poder Judiciário, numa ação de ratificação de nome e sexo, né, de um travesti, né. Esse processo ocorreu sob segredo de justiça, pelas razões ali fundamentadas, e até porque, né, é uma matéria atinente à vara de família. Então, expressamente, ele não está no CPC, mas no entendimento, né, e assim foi, concordamos, do juízo, né, que correu sobre, né, o segredo de justiça para deixar a parte, até porque não tinha contencioso, mas para deixar a parte numa situação muito mais tranquila com relação ao desfecho do seu processo, né, que implicaria questões de ordem sexual, de orientação sexual, né, de exposição, inclusive, da pessoa interessada, né. Eu acho que são situações essas desenhadas que elas merecem, né, esse segredo de justiça para o bem do processo, das partes, e não com abuso também. Doutor Carlos, o doutor William falou de alguns excessos por parte, segundo ele, de juízes, né, que interpretam o interesse público de uma forma muito subjetiva. Como é que o senhor coloca para ele? Bom, eu concordo, doutor William, e acho que interesse público já é uma questão extremamente subjetiva, né? Muitas vezes essa expressão interesse público é para justificar talvez uma coisa mais genérica. Eu entendo que, no caso concreto, com base nas razões que estão disponíveis para o juiz ali, ele deve fundamentar objetivamente por que aquele caso não deve ser divulgado, certo? Muitas vezes, quando você fundamenta, não é por causa do interesse público, aí, na verdade, você não está utilizando uma fundamentação, você está utilizando uma expressão genérica. Tem que ser fundamentado. Eu entendo que sim, tem que ser, não só eu, como a lei dispõe nesse sentido, né? Doutor William, vamos para as considerações finais. Eu, nessa consideração final, gostaria que o senhor falasse também, acho que é importante colocar, a questão do Wikileaks, se a divulgação dos documentos sigilosos da diplomacia americana pelo Wikileaks foi positiva para o mundo democrático.
Olha, foi positiva, mas deixou alguns governos sair justa, né? Vieram à baila situações que estavam por detrás da cortina, que as pessoas assustaram. Quer dizer, a gente sabe pelos bastidores do poder, né, que existem algumas situações embaraçosas. Isso não é diferente, não é diferente na relação pessoal, ela também ela é considerada muito estranha nas relações diplomáticas que envolvem um país com o outro. A gente sabe que são situações que existem, né? Eu acho que o nosso Brasil, que está por trás da cortina, por exemplo, de algumas situações históricas, não pode ser diferente, né? Nós tivemos e sabemos, por exemplo, que alguns livros de história, por exemplo, contam da história da independência do Brasil, né? Do Pedro Álvares, né? do Pedro Álvares Cabral, mas que é diferente da realidade contada. Eu acho que foi positivo, como é positivo, inclusive, a divulgação de tudo que é de interesse nacional e da população. 30 segundos para o senhor nas considerações finais. Olha, eu acho que o Wikileaks foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu nos últimos anos, porque acho que desmoronou um muro de hipocrisia que a gente tem muitas vezes aí. A pessoa se apresenta de uma forma e, na verdade, por trás ela é outra completamente diferente. Eu sou totalmente a favor da transparência sem excessos, não é? Você não pode utilizar as informações para desmerecer ninguém. Muito obrigado ao senhor, Dr. Carlos Frederico, ao senhor, Dr. William dos Santos. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.